Bora lá, Fiel, para as últimas informações do Corinthians aqui no Jogo Aberto. O Ronaldo Giovanelli atualizou tudo sobre o timão aqui no vídeo de hoje e trouxe boas notícias aí. Teve renovação de contrato, o Memphis vai voltar a tempo para conseguir jogar pelo timão, o Hugo Souza também vai fretar um voo para ele voltar. E comentou, claro, sobre o marco que o Memphis Depay alcançou lá na seleção da Holanda. Tá bem legal o vídeo, curta aí, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Agora é reforço. Às vezes você não precisa nem contratar um jogador para que quando ele volte você sinta a diferença. É o caso do Yuri Alberto, que é uma expectativa no Corinthians, que ele possa estar disponível para enfrentar o Atlético Paranaense, jogo de volta da Copa do Brasil. A vantagem é corintiana, mas é sempre bom ter uma historinha a mais, uma carta na manga. Domingo de recorde na Holanda e provocação ao rival aqui no Brasil. Memphis Depay fez história com a laranja mecânica e o Corinthians aproveitou para alfinetar o Palmeiras com ironia nas redes sociais. 51 de verdade. Memphis Depay ultrapassou Robin van Persie e se tornou o maior artilheiro da Holanda. E o camisa 10 do Timão ainda marcou mais um gol na vitória holandesa sobre a Lituânia por 3-2 pelas eliminatórias europeias e chegou a 52 gols pela sua seleção. Memphis Depay encerra sua participação nessa data FIFA pela seleção e retorna ao Brasil focado na partida do Corinthians contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil na quarta-feira. O Alvinegro ainda tem outros 4 jogadores convocados por suas seleções nesta data FIFA e pode poupar alguns deles pela logística e condição física. José Martínez, que está com a Venezuela, Ángel Romero com o Paraguai e Félix Torres do Equador ainda podem entrar em campo amanhã pelas suas seleções. Já o goleiro Hugo Souza, convocado pela seleção brasileira para o jogo contra a Bolívia em El Alto pelas eliminatórias sul-americanas da Copa, é esperado no gol alvinegro. O Corinthians organiza uma logística para ter o arqueiro de volta a tempo para a decisão em Itaquera. Quero estar em campo lá, quero estar em campo aqui, mas acho que o torcedor pode ficar tranquilo que eu vou estar em campo no próximo jogo, da forma que tiver que ser, do jeito que tiver que ser. Mesmo se eu atuar lá ou não, eu vou estar em campo no próximo jogo. Eu tenho certeza que tanto a CBF quanto o Corinthians vão achar a melhor logística para que eu possa chegar inteiro pro jogo e eu estou muito tranquilo em relação a isso. Tudo que tiver que ser feito eles vão fazer. O Timão preparou um voo fretado depois da partida de amanhã na Bolívia para garantir que o goleiro esteja à disposição no dia seguinte aqui em São Paulo. E o Corinthians pode ter outros 2 reforços para o jogo de volta das quartas de final. O Yuri Alberto e o lateral Mateuzinho. Eles seguem participando dos treinamentos aqui no CT Joaquim Grava. E estavam presentes na atividade de ontem em pleno feriado. Mateuzinho ficou fora do último derby pelo Brasileirão por conta de uma sobrecarga no músculo posterior da coxa. E Yuri se recuperou da cirurgia de hernia inguinal em apenas 21 dias. O camisa 9 marcou 13 gols na temporada e é o artilheiro do Timão no ano. O Alvinegro fez mais uma atividade hoje cedo e amanhã Dorival Júnior fará os últimos ajustes antes do duelo contra o Furacão. O Timão tem a vantagem nessa partida em casa, já que venceu o jogo de ida pelo placar mínimo na Arena da Baixada. Acho que é muito importante, temos muitos pontos para consertar, para evoluir na nossa equipe. Acho que temos um desafio muito grande pela frente, que é a Copa do Brasil, e depois a sequência no Brasileiro. Sabemos da evolução que o nosso time está tendo nos últimos jogos e temos que evoluir mais para que a gente consiga os objetivos que nós temos. Mas mesmo com a derrota, o Furacão não vai facilitar. Jogo para competir, para duelar. A equipe paranaense, inclusive, conquistou a 3ª vitória seguida na Série B na última rodada. Ganhou do Botafogo de São Paulo por 3-1. Para fazer uma partida estrategicamente, taticamente organizada, firme e para jogar futebol, para que a gente consiga a classificação contra o Corinthians na Arena. Agora tem o Memphis, hein? Olha aí, 52 gols, ultrapassando o Van Persie, o Hunter Lar e também o Kluivert. Ele é o maior artilheiro da seleção holandesa, com os 2 marcados ontem. Bom, eu corri para comemorar o gol com todo o banco, mas eles não vieram comemorar comigo. Você ficou desapontado? Ah, sim, mas acho que eles não viram.
Mas você subiu nos ombros do Gappo e gritou bem alto. O que tinha naquele grito? Antes do jogo, eu disse a eles para agirem normalmente na comemoração. Mas o Gappo e o Dumfries fizeram um acordo na hora. Eu estava muito feliz por fazer 1-0, porque queremos nos classificar. E claro, marquei aquele gol sobre o qual todos falavam. O gol de número 51 veio hoje, foi ótimo. O sentimento foi o mesmo de marcar o seu primeiro gol na Copa do Mundo de 2014? Não é o mesmo. Marcar um gol na Copa do Mundo, no Brasil, aos 20 anos, é um pouco diferente. E essa tela é bem interessante. Olha só, a gente tem o mapa de movimentação do Memphis nas eliminatórias e no Brasileirão. Então a gente tá vendo aí, Mari Pereira, que na seleção holandesa ele atua mais centralizado. Até talvez como um centroavante ali, Dom. Exato, né? Ele tem essa função mais de um 9 de muita mobilidade, é uma seleção que tem muita força pelos lados, tanto de ponta quanto de lateral, isso acaba influenciando. O que não muda é que ele é uma peça importante nas duas equipes. Acho que a gente tem que ponderar quando tiver uma marca como essa, que tem se tornado comum de jogadores das gerações atuais serem os maiores artilheiros das suas seleções pela quantidade de número de jogos. Se você pegar, por exemplo, o Cruyff, que fez 33 jogos, 33 gols, jogou muito menos. Acho que isso tem que ser pontuado, mas não tira o mérito. Você está falando de uma regularidade muito grande, de um cara que muitas vezes a gente pode falar, na Europa não se estabeleceu tanto assim, mas escreveu uma carreira muito grande, continua escrevendo aqui, e você alcançar esse feito é algo muito expressivo, ainda mais porque o Van Persie, que tinha um recorde e é um centroavante nato, tem a quantidade de jogos extremamente similar. Então acho que isso também enaltece o feito do Memphis Depay. E a gente vê ali pelo Corinthians ele jogando mais pelo lado esquerdo, mais como meia, e aí quem faz os gols acaba sendo o Yuri Alberto. Que depende muito do Memphis, Mari. Exatamente. Dentro do Corinthians encontrou-se ali, né, uma engrenagem que funcionou muito, né, da reta final do Campeonato Brasileiro passado para essa. Então, nunca foi o Memphis sozinho, nunca foi o Yuri sozinho, nunca foi o Garro sozinho. Os resultados apareceram no final do ano passado com os três, principalmente. Yuri, Memphis e o Garro. E aí, nessa temporada, o Memphis atuando um pouco mais por esse lado esquerdo, tendo mais responsabilidades, porque muitas vezes tem a presença dos seus companheiros, né? Então mudou muito para ele toda essa situação. Então, enfim, a importância dele na Holanda e no Corinthians é bem similar. Basta ver o quanto o Yuri Alberto evoluiu desde a chegada dele, não é... Tira um dos três do trio ali para ver o quanto que isso impacta totalmente no jogo coletivo do Corinthians. Então a dinâmica... Um acabou tornando o outro melhor. E acho que o Memphis, dentro dessa dinâmica dele na seleção holandesa, sendo um 9 de mobilidade, também a potencializa outros jogadores ali. E aí é o Garro um pouco mais pela direita, é isso? Vindo de direita. Exato. E os dois servem muito bem o Yuri, né? Claro. Bom, quem pode fazer essas contas todas pra gente é o Vlad, né? O Vladimir Bianchini, trazendo informações do Corinthians. Como é que tá a logística, então, pro maior artilheiro da seleção holandesa voltar ao Corinthians, hein, Vlad? Olha, Bruno, vocês falando a respeito do trio Memphis, Yuri e Garro, vou trazer alguns dados para vocês aqui, ó. Em 2025 são 9 jogos, 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota com o trio em campo. Sem o trio, o aproveitamento cai para 53%, com o trio é de 74% e sem o trio de 53%. Memphis Depay, que após o jogo da Holanda pega um voo fretado aqui para o Brasil, deve estar tranquilo justamente para esse jogo contra o Atlético Paranaense, válido pela Copa do Brasil. O que preocupa um pouco mais o torcedor corintiano são os outros jogadores que estão servindo as seleções na data FIFA. Caso do Hugo Souza, do Martínez, do Romero e do Félix Torres, que terão jogos na terça-feira, então vão chegar em cima da hora. Então, para a questão deles serem utilizados ou não pelo técnico Dorival Júnior, vai depender daquela avaliação de como que eles vão chegar justamente aqui no Brasil. Uma boa notícia também para o torcedor corintiano é que o zagueiro Gustavo Henrique renovou o contrato até o fim de 2027. Nos últimos dias já tinha tudo praticamente acertado, faltando apenas alguns detalhes burocráticos. E o Corinthians conseguiu resolver isso e agora o zagueiro permanece até o final de 2027. Lembrando que ele tem 56 jogos com a camisa do Timão e foi campeão paulista já com a camisa do Corinthians. Volto com você. E é um cara importante, né? Fez gols agora importantes também na Copa do Brasil, né? Exatamente. Então é uma peça importante na defesa, mas a bola aérea ofensiva também bem importante. Vamos lá, porque
que o lateral Jacaré, o João Vitor Jacaré, 18 anos, renovou seu contrato. Depois do que aconteceu, né, com o Cauê Furquim lá, que o Bahia veio aqui, pagou a multa, levou, o Corinthians começou a tomar algumas precauções. E o Jacaré, talvez até por isso, não estava nem recebendo tanta oportunidade, né? Tanto que o Dorival estava usando Félix Torres, Charles, Kaká, vários jogadores ali na posição para substituir o Mateuzinho eventualmente. Agora não. Agora Mateuzinho tem um substituto imediato. O João Vitor Jacaré vem treinando com os titulares, vem treinando, ou pelo menos com o grupo, né, dos profissionais. Vai ser relacionado cada vez mais a partir de agora. Ele já jogou 2 partidas pelo profissional no Campeonato Paulista, se eu não me engano, Novo Horizontino e Portuguesa, ainda sob comando do Ramon. Com o Dorival ele ainda não jogou, mas vem sendo relacionado, e agora mais ainda, porque estendeu seu contrato, que vencia 1º de novembro de 27, ele estendeu até 30 de outubro de 29, multa rescisória, que no Brasil precisa corresponder ao salário, então ele tem uma valorização, e a multa, o máximo que eles conseguiram pela questão salarial, 76 milhões de reais. É mais do que os 14 que o Bahia veio aqui e depositou para levar o Cauê Furquim, né? É uma proteção, mas não tão grande assim, né? 76 milhões de reais, claro, a gente está falando aí de um valor considerável. Agora, é um valor que Palmeiras e Flamengo podem pagar, né? Então é sempre bom tomar esse cuidado para daqui a pouco, né, você não perder um jogador para o mercado interno, como aconteceu com o Cauê Furquim. E para fora, 100 milhões de euros, né? Porque para fora você põe o valor que você quiser. Então, assim, teve renovação, ele vai ser usado mais a partir de agora e será o substituto imediato do lateral Mateuzinho, o João Vitor Jacaré. Para fechar esse vídeo, o Rodrigo Garro deu uma entrevista pro Bola da Vez, pro Resenha. Olha, eu tava na cabeça com o Bola da Vez, porque é o programa, né, de entrevistas assim, né, que normalmente a galera vai lá, conta a vida e tudo mais, mas ele participou do Resenha, vejam só, né? Com o André Plihal, o Fábio Santos, né? Que fez a ponte, provavelmente, né? Mesmo que por pouco tempo eles tiveram um mínimo convívio ali, né? O Garro chegando, o Fábio Santos saindo do Corinthians, e o Fábio Luciano também. E o Garro e o Silas, o técnico Silas, ex-técnico Silas, hoje comentarista, também estava presente. E o Garro, cara, ele concedeu essa entrevista e ele falou assim, cara, não é fácil para mim estar aqui, mas eu entendo que precisa, e eu entendo que o tamanho do Corinthians é esse. E aí entraram alguns jogadores até para dar alguns depoimentos, 2 jogadores que eu gosto muito, particularmente, pessoalmente, eu gosto da personalidade deles. O André Ramalho e o Ranieri. O Ranieri, cara, eu tive a oportunidade de conviver com ele por algumas horas quando entrevistei ele no podcast que eu tenho com o Denilson. É um cara assim, cara, ele às vezes nem parece entendam o que eu vou dizer, ele nem parece jogador, assim, né? Porque ele é muito simples, eu não tô dizendo que todos eles são distantes e tal, mas o jogador, ele tem uma condição diferente, mesmo com a gente que é jornalista e tal, a gente, né, entende o espaço do jogador e tal. O Ranieri, cara, ele gosta de games e ele fala de tudo, cara. Ele é um cara muito, assim, aberto e tem uma história de vida também muito maluca, assim. E ele falou sobre o Garro, sobre o dia a dia, o quanto ele exerce essa liderança, né, no dia a dia, o quanto eles são importantes. Eles chegaram juntos, inclusive, e aí o Garro até demorou para estrear, né, por conta daquela questão burocrática, jurídica lá do Tajeres, que ainda tá dando pano para manga, mas enfim. E o André Ramalho falou que o Garro, ele tem uma importância pela liderança que ele exerce, que o Garro, ele precisa que tudo esteja em paz. Então, quando tem algum conflito, quando tem alguma polêmica, quando tem alguma bronca, o Garro é o cara que tenta colocar tudo numa boa. Isso, cara, se verifica muito até de forma externa, quando a gente viu naquele episódio, né, da camisa 10 e tal, ele mesmo não aceitando naquele momento, né, mesmo não querendo e tal, perder a 10 naquele instante, não por conta do Memphis, mas enfim, porque a 10 era importante para ele. Ele pensou no clube acima de tudo, ele, sabe, colocou panos quentes, seguiu a vida dele. E o Plihal até pergunta, né, já tá mais confortável? E ele sim, ele entende, pelo menos ele respondeu que sim, né, de que a 8, a maneira como o clube tratou a transferência, né, ele recebendo a 8 do filho Gustavo Vieira, o filho do Sócrates, ele entendendo a importância da camisa 8 para o clube,
de que hoje tá super adaptado aí com a camisa 8. Falou sobre várias questões, né, sobre o joelho dele, que o fato dele ter jogado ano passado no sacrifício 67 partidas, ele falou, cara, eu nunca joguei isso na minha vida, joguei 67 partidas, é óbvio, né, que isso agravou a minha condição, fez tratamento na Espanha, departamento médico do clube, que ele agradeceu, inclusive, né, mas ele tá jogando, né? Tá tentando, tá se esforçando, ainda tem uma coisinha ali, mas ele tá superando dia após dia para poder entregar, e que muitas vezes quando ele não consegue, ele sente que é acúmulo de jogos, ele sente que são as dores que vêm e tal, mas enfim, ele entende a importância dele pro time e ele sabe que ele precisa estar presente e, cara, e que o futebol brasileiro tem essas questões, né? Tem muito jogo de 3 em 3 dias e não tem muito o que fazer, né? E se declarou, né, cara? Se declarou pro Corinthians, a forma como ele se integrou com o clube, com a torcida. E aí tem um relato dele, né, sobre a postagem do Tudo Vai Dar Certo, que foi no ano passado, quando ele fez aquela postagem. Isso virou um mantra da torcida. E foi muito legal, porque ele não é de usar rede social, ele não é um cara, digamos assim, midiático, né? E ele achou que aquilo fosse necessário até para comunicar para os funcionários do clube. Olha onde ele foi, cara. Porque eles perderam... Ele falou, cara, da noite pro dia a gente perdeu patrocínio de camisa. Ninguém sabia o que ia acontecer, sabe? O presidente na Berlinda, ele não falou isso, né? Mas eu tô dizendo, eram muitas notícias ao mesmo tempo, os caras não sabiam, o goleiro vai embora, os goleiros, né? O Cássio e o Carlos Miguel não sabiam, sabe? Muita coisa aconteceu ao mesmo tempo ano passado, e muitos funcionários do clube com essa instabilidade, cara, estavam meio à deriva, assim. E aí o Garro vem e faz aquela postagem e o torcedor acreditou nisso, né, cara? Tudo vai dar certo. E não é que deu, porque o Garro foi o melhor meia do Brasil. O Corinthians emendou 9 vitórias seguidas, saiu da zona do rebaixamento, foi para a Libertadores, terminou o ano de forma mais do que digna, né? Brilhante. Então, assim, como eu já disse outras vezes, cuidem desse cara. Rodrigo Garro, ele é especial, cara. Ele é especial aqui, ó. Bora lá, fiel. Se você chegou até aqui, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Tem um botãozinho pra hypar o vídeo aí também. Se você puder clicar no seu celular, assim você ajuda o YouTube a divulgar o nosso canal aqui pra mais corintianos chegar aqui. Bora fazer desse canal uma verdadeira nação corintiana. Vamos lá, pessoal. E aí, o que você achou do Memphis, né? O Memphis marcou 2 gols contra a Lituânia, é isso, né? O jogo foi 3-2 lá pelas eliminatórias da Europa lá, né? E aí ele passou, acho que foi o Van Persie, né? E aí se tornou o maior goleador da história da Holanda. Isso dá um peso muito grande, valoriza ainda mais o jogador, tá? Você acha que não, mas valoriza, porque os feitos na seleção têm um peso gigantesco pro futebol, né? Então, por exemplo, eu não queria nem entrar nesse comparativo, né? Mas o Neymar, eu acho que é o jogador mais criticado do planeta, acho que é o Neymar, né? Por tudo que ele pode oferecer e não oferece. Mas basicamente, se agora em 2026, sem querer secar, né? Mas eu acho muito difícil. Mas se ele conseguir ganhar a Copa do Mundo em 2026, ele vai ser o maior ídolo dessa geração, entendeu? Então, as conquistas individuais pela seleção brasileira têm muito peso, né? E aí você acha que agora chega uma proposta para o Memphis Depay com toda essa visibilidade? Você acha que ele ganha notoriedade para sair do Corinthians, para chegar uma proposta grande aí para ele deixar o timão? Você gostaria de continuar com ele no Corinthians? Porque os trâmites, né? Os valores do salário dele não vai diminuir, mano. Ainda mais agora, velho. Então vai continuar tudo isso daí. O contrato dele, as bonificações, o Corinthians vai continuar pagando as 2,5 milhas que paga, né? Porque o resto quem paga é a patrocinadora, mas tem lá as cláusulas de contrato, ele vai continuar fazendo gol, enfim. Tem muitas coisas que o Corinthians precisa arcar e aí tem um custo-benefício. Você acha que vale a pena continuar com o senhor Memphis Depay? Vamos trocar uma ideia aqui nos comentários, deixa algum exemplo, se você quiser, assim como eu tentei deixar aqui, vai ser um grande prazer te responder aí, beleza? Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal Nação Corintiana, apertar o botãozinho hyper, logo eu volto com mais notícias do Corinthians pra vocês. Um forte abraço, valeu!